Sejam bem-vindos a mais um podcast da Produtari. Hoje nós estamos falando sobre mitos e verdades da manutenção autônoma e da manutenção planejada. Esse nosso podcast faz parte da jornada TPM da Produtari. A jornada TPM disponibilizou para vocês vários conteúdos, acessem o nosso site, o link do site está na descrição do podcast, na descrição do vídeo. Temos também um e-book com conteúdo muito interessante sobre TPM e disponível e gratuito para vocês. É só fazer o download lá no nosso site. Hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre mitos e verdades da manutenção autônoma e manutenção planejada. E eu, Michele Barros, tenho aqui comigo o meu colega Gustavo Rocha. Oi, Gustavo. Oi, Michele. Legal. Vamos começar, então? Nós selecionamos alguns tópicos, pessoal, que escutamos diversas vezes nas empresas, em conversas sobre TPM. E aí, a partir desses assuntos, nós estaremos falando se é mito ou verdade. O primeiro deles é relacionado ao TPM e à manutenção planejada. Muitas empresas e muitas pessoas, quando falam de TPM, eles pensam que eles estão falando de manutenção planejada. É isso mesmo, Gustavo? Isso é mito ou verdade? Bom, Michele, dando uma sequência no que você comentou, a parte do TPM, a gente vê muito nas empresas, né, que essa parte de manutenção está muito atrelado o TPM à manutenção, tá? Isso é um mito, tá? A manutenção planejada, ela vem a ser um dos 8 grandes pilares do TPM, né? Como está descrito lá, melhor descrito lá no e-book, tá? E nada mais é do que o pilar que faz toda a parte da gestão da manutenção, tá? Então, basicamente, ele é focado dentro do pilar de manutenção planejada. A gente tem algumas grandes atividades, né, dentro deste sistema de gestão, tá? Como a classificação ABC, como peças de reposição, como a parte toda de análise de zero defeito, toda a parte de gestão das preventivas. Então, quando vocês ouvirem falar em manutenção planejada, né, que está atrelada ao TPM, que o TPM é manutenção planejada, né, mais correto dizer, então isso daí é mito, tá? Então, o TPM é um sistema de gestão muito mais amplo, tá? E a manutenção planejada é uma das particularidades, né, um dos pilares que fazem parte do TPM como um sistema de gestão. Legal. Eu acho que essa confusão se dá muitas vezes por causa do manutenção produtiva total, né, que é a sigla do TPM. Mas esse manutenção do TPM, ele tem um caráter de manter, né, manter a produtividade total dos ativos. Então, por isso essa confusão, né, que TPM é manutenção, mas assim como o Gustavo esclareceu, isso é um mito. Legal, vamos para o segundo. Gustavo, você quer falar o tópico para nós? Bom, Michele, assim, a gente vê muito também em relação à responsabilidade de cada um dos pilares, né? Isso é muito dito e feito dentro das empresas, né? Tá, mas qual é a responsabilidade de cada um dos pilares, né? Em puxar, em fazer as atividades, tá? Então, a responsabilidade pela gestão e implementação da manutenção autônoma, como o nome já diz, é da manutenção. Legal, isso também é um mito, né? A manutenção autônoma, ela tem a responsabilidade pela manutenção autônoma é da produção. O lema da manutenção autônoma, a gente pode dizer que é da minha máquina cuido eu. Ou seja, a equipe responsável, né, por manter o bom funcionamento do equipamento é a área produtiva. A área da manutenção, assim como outras áreas, elas entram como uma visão de apoio à manutenção autônoma. O melhor exemplo disso é o nosso carro, né? Eu dirijo meu carro, eu abasteço, eu monitoro os sinais do painel, eu monitoro o desgaste dos pneus, eu monitoro, né, se eu escuto algum barulho diferente no meu carro. Então, eu estou dirigindo, a responsabilidade dele é minha, assim como a responsabilidade pelo bom funcionamento do equipamento é da área produtiva. Quando
tem algum problema com o meu carro, ou algum sinal no painel acendeu, eu vou levar para o mecânico. E aí entra a área de apoio, né? Então, quando o operador, quando a área produtiva percebe que algo não está funcionando no seu equipamento como deveria, ou tem algum barulho diferente, ou não está com a velocidade adequada, né? Não está tendo a qualidade adequada do produto, aciona as áreas de apoio. Por isso, então, também, dentro da manutenção autônoma, é importante a gente ter times e equipes multifuncionais, né? Porque essa equipe e esses times, eles garantem esse bom funcionamento do equipamento junto com a área produtiva. Então, a responsabilidade pela gestão da manutenção autônoma é da produção. Os objetivos da manutenção autônoma e o seu plano de implantação precisam estar alinhados com o planejamento estratégico da organização. É verdade ou é mito, Gustavo? Bom, Michele, isso daí é uma verdade, tá? Então, assim, para a gente implementar a manutenção autônoma, ela tem que estar muito bem atrelada à estratégia da empresa, na qual a gente vai ver, né, o que a empresa quer com a manutenção autônoma, qual é que é o grande objetivo dela com a manutenção autônoma, tá? E também a gente vê a respeito da estratégia da organização também, como é que vai ser a produção do próximo ano, né, a fim de ver qual é os gargalos, né, e qual é as nossas restrições dentro do sistema produtivo, tá? Então, a manutenção autônoma, né, a gente diz que ela cai como uma luva, vamos dizer assim, implementando primeiramente nas nossas restrições do nosso sistema produtivo, tá? Então, a gente tem que estar muito em sintonia com o que a organização está buscando, né, a fim de também ter uma maior capacitação dos nossos colaboradores, né, e também a gente desenhar e desenvolver um ambiente, né, que seja mais adequado para a implementação da manutenção autônoma. Como a gente havia comentado anteriormente, né, como a Michele comentou anteriormente, né, a manutenção autônoma ela é metodologia de cuidado do nosso equipamento, né? Então é uma parte de zelo, né? Ele busca o zelo do nosso equipamento, né? A fim de produzir, né? E ter ele em condições mais próximas do original possível, a fim de ter uma melhor eficiência do nosso processo produtivo e, consequentemente, estar indo aos objetivos estratégicos da organização. Tá? Então, isto está muito ligado à estratégia da organização, né? Por isso que é uma verdade, né? Ela tem que estar muito bem alinhado com essa estratégia que a organização está prevendo para o próximo ano ou para o próximo período de implantação. Legal, é verdade, Gustavo, porque também o principal indicador da manutenção autônoma é o OEE. Então, isso também é importante, né, que as máquinas onde a manutenção autônoma vai ser implantada, elas sejam máquinas estratégicas para a organização, né, visto que a gente vai ter esse time multifuncional trabalhando para identificar as perdas, para eliminar essas perdas, né, fazendo melhorias nos equipamentos e, no final, aumentando a produtividade dele. Então, é verdade, sim, isso precisa estar conectado com a estratégia da organização. Por que é importante as áreas de apoio participar nas rotinas da manutenção autônoma, né, na gestão, na implantação desse método? Muitos dos relatos que a gente recebe é que as empresas muitas vezes não têm uma cultura de colaboração, né? As áreas não têm uma sinergia entre elas. Muitas vezes temos silos dentro das organizações, né? Então, eu sou da produção, eu sou responsável pelo meu resultado, né? Eu não vou estar olhando para o setor do lado, assim como o setor de manutenção vai estar trabalhando para atingir os seus resultados, e muitas vezes não tem esse olhar de colaboração com as outras áreas. Isso também, com a manutenção autônoma, é trabalhado, né? Então, um dos grandes objetivos da manutenção autônoma é criar essa cultura de colaboração. Quando a gente fala de TPM, nós estamos falando de mudança cultural. E isso vem através dessas rotinas, né? Então, rotinas de auditorias, rotinas de reuniões, rotinas de momentos onde esses times estarão trabalhando para analisar as perdas identificadas no posto de trabalho, encontrar a causa raiz e colocar ações para eliminar essas perdas e, consequentemente, melhorar o resultado
do equipamento que está sendo trabalhado, né? Então, essa falta de senso de colaboração, isso no final gera uma improdutividade, né? Então, a manutenção trabalha muito forte nesse tópico cultural, né? Os times multifuncionais, eles são importantes, e a manutenção autônoma sozinha, né, então a produção sozinha, ela não tem a força necessária para atingir os resultados. Então é muito importante que e quando a gente fala de áreas de apoio, não é só a manutenção, né, então áreas como engenharia de processo, qualidade, segurança, manutenção, né, então todas as áreas que apoiam a produção, elas fazem parte desse time multifuncional, e através dessas rotinas que o equipamento vai, então, aumentar a sua produtividade. E essa integração, ela é muito legal, porque a área da manutenção e a área da produção, elas viram parceiras, né? Então, juntas, elas atuam nas paradas, nas quebras, e elas melhoram a produtividade do equipamento. Bom, dentro da parte voltando, né, dando continuidade em relação aos mitos e verdades, né, é comum, né, dentro das organizações não realizarem o planejamento estratégico para o setor de manutenção, mas isso não afeta as atividades e resultados do setor. Isso, como é que você vê em relação a isso, Michele? Ele é um mito ou verdade sobre este tópico aí? Isso é um mito. O setor de manutenção planejada, ele tem que ser visto como um setor estratégico dentro das organizações, né? Todas as atividades da manutenção planejada, elas afetam, de certa forma, no resultado da organização. Então, nada mais coerente do que o setor de manutenção ter um planejamento estratégico, né? Então, a partir do planejamento estratégico da organização, o setor de manutenção, ele desdobra, então, os objetivos da organização, desdobra os objetivos da organização para os objetivos da manutenção, né? Então, dessa forma, o setor de manutenção, ele consegue ser assertivo nas suas atividades, nas suas iniciativas, consegue direcionar melhor o trabalho da sua equipe, né? Seja através das preventivas, seja através da gestão das peças de reposição, da gestão de custos, e, por fim, melhorar a produtividade geral da organização, né? Tanto através da disponibilidade dos equipamentos, como também apoiando a manutenção autônoma na melhoria do OE dos equipamentos. Então, é um mito, né? A verdade é que, sim, o setor de manutenção planejada, ele precisa ter um planejamento estratégico, isso é fundamental para o alinhamento dos objetivos estratégicos entre o setor de manutenção e a organização. E complementando, né, Michele, eu acho que em relação ao que você comentou, dentro desse planejamento estratégico da manutenção, né, dentro das estratégias definidas dentro da manutenção, após ser feito a classificação ABC, que é a criticidade de equipamento, com essa classificação realizada, a gente consegue, né, ver qual é os equipamentos que nós vamos ter manutenção preventiva, manutenção preditiva, lubrificação, inspeção, né? Então, em cima disso, a gente desenvolve todo o sistema de gestão, né, da manutenção baseado nessas estratégias que foram estabelecidas. E também, a gente não pode esquecer também, isso também está muito atrelado também ao planejamento estratégico da organização. Muitas vezes, dentro do planejamento estratégico das organizações, a gente tem que o próximo ano eu quero reduzir custos em relação a custos de manutenção, eu tenho que trabalhar em cima de pilares específicos e ferramentas específicas focados em manutenção corretiva. Então, nós temos times específicos de manutenção corretiva, na qual são aqueles times de apagar o incêndio, vamos assim, né, de correr atrás dos problemas e das quebras momentâneas dos equipamentos, né, que estão acontecendo, que estão parando o nosso ambiente fabril, que deve ser retornado na sua, vamos assim, na sua integridade, né. Então, dentro desses indicadores que são, vamos assim, cobrados dessas pessoas, vai ser a disponibilidade de manutenção, né, mas eu também tenho que ter também todas as preventivas sendo realizadas. Então, por isso que eu tenho um time específico de manutenção preventiva. Então, assim, dentro da estrutura, a gente abre não mais em funções, né, dentro da manutenção, e sim em times de preventiva e times de corretiva. Então, a gente tem que sempre buscar, né, aquela grande
vamos dizer assim, a proporção, né, que é o 30-70, então ter 30%, máximo de 30% em manutenção corretiva e mais de 70% em manutenção preventiva. Então, eu tenho que estar trabalhando, né, preventivamente o que está acontecendo nos meus equipamentos. Então, eu tenho que trabalhar prevendo o que eles vão acontecer e o que eu devo fazer neles. Porque se eu trabalhar de forma planejada, programada, né, preventivamente, né, anteriormente, eu consigo, né, manter os meus custos de manutenção adequados, né, eu consigo parar o equipamento e fazer uma manutenção mais adequada, eu tenho um tempo de capacidade versus demanda do meu pessoal bem estabelecido, né, não tem aquela correria de fazer, que a gente diz, né, de ficar em volta do equipamento ali e não tendo uma assertividade no que deve ser feito, né. Então, a manutenção preventiva, né, a gente vê como um pilar muito importante, né, que é um dos pilares cernes aí da manutenção planejada, a fim de nós definirmos como a gente vai trabalhar preventivamente nos nossos equipamentos. E também trazendo, né, com a manutenção autônoma também tem esse papel de trabalhar preventivamente, né, a fim de verificar as falhas e pequenos reparos que devem ser feitos. Então, isso serve também de subsídio para as nossas manutenções preventivas. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo algum tópico de realizar dentro da manutenção preventiva e a manutenção autônoma nos dá este subsídio para que esse tópico seja verificado de forma mais constante dentro das manutenções, tá? Perfeito. Então, isso daí é um mito, né, em relação à manutenção, tá? Que essa Isso atividade, mesmo. tá? Ok. Eu sempre digo que se a manutenção preventiva, ela dá a possibilidade para a empresa escolher quando ela vai parar o equipamento, quanto tempo esse equipamento vai estar parado, qual o custo que ela vai estar, né, tendo naquele momento. Se a gente não faz a manutenção preventiva, a máquina escolhe, né? E muitas vezes, quando a máquina escolhe ter essa parada, a gente não tem esse custo disponível, a gente não tem a equipe disponível, não tem esse tempo disponível. Então, nada melhor do que, em termos um calendário de preventiva anual, né, podermos escolher, né, o quando parar, quanto tempo parar e quanto gastar. Né, outro tópico que em relação a esse link, né, entre manutenção planejada e manutenção autônoma, né, o setor de manutenção com o setor de operação, né, basicamente dentro da parte de manutenção planejada, a manutenção autônoma, os operadores, ele tem esse recebimento de informações do quais são as principais manutenções preventivas que aquele equipamento tem que ser realizada, né, e como deve ser realizada. Então, tem essa troca, né, muitas vezes, entre manutenção e produção dessas informações. Mas também tem aquilo também das outras áreas de apoio, né, como você comentou, né, Michele, em relação à parte da segurança, não basta eu fazer uma atividade, né, de inspeção e limpeza e não fazer ela com segurança, por isso que eu tenho que trazer o pessoal de segurança junto para mostrar como deve ser feito, né, a melhor forma como deve ser feito. A parte da qualidade também, a fim de mostrar quais partes dos equipamentos, né, do equipamento pode ter algum refúgio ou defeito de qualidade, né, então, por isso dessa sinergia muito forte entre todas as áreas, né, então isso é muito visto que nas empresas, vamos dizer assim, na maioria delas, cada uma tem os seus feudos, né, cada uma tem as suas paredes, né, entre as áreas, a fim de, muitas vezes, só a parte de manutenção e produção que acabam, vamos dizer assim, entregando o resultado, né, em relação à organização, para a organização. Mas todo mundo tem que entender que nós temos um objetivo comum, que vamos dizer assim, entregar produtos e fazer o nosso cliente, vamos dizer assim, satisfazer o nosso cliente lá na ponta, lá no final da linha de produção, ok? Isso mesmo. E é muito legal quando a gente tem diversos cases, né? Como eu comentei nos nossos webinars, pessoal, então fiquem bem à vontade para acessar e assistir. Esses cases são de empresas que implantaram o TPM e estão lá relatando, né, como foi essa implantação, quais foram as suas dificuldades e como elas atingiram os seus resultados.
E é muito legal quando a gente chega ao final da implantação da manutenção autônoma, os relatos que a operação nos trazem, né? Então, o operador, muitas vezes, falando de que a manutenção autônoma mudou totalmente o ambiente de trabalho dele, né? A máquina ficou muito mais fácil de se trabalhar, agora ele tem uma questão, né, de ergonomia e de segurança muito maior, as ideias dele são ouvidas, né, então ele se sente acolhido pela organização, né, então muitas vezes nós temos diversos operadores, né, e diversas ideias na área fabril que elas não são escutadas, e a manutenção autônoma também vem com esse caráter de melhoria, né, caráter de cada ideia é válida, cada pessoa tem uma contribuição no resultado do equipamento, e, por fim, né, aumentando os resultados e atingindo os objetivos da organização. Gustavo, eu acho que é isso por hoje, né, o nosso podcast de mitos e verdades, foi muito legal. Pessoal, de novo, agradeço, então, a participação de vocês, não deixem de compartilhar, de comentar e curtir o nosso podcast, e também de acessar os conteúdos no site da Produtari. Gustavo, muito obrigado por você Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Bom, eu que agradeço, Michele, pela oportunidade, né, da gente estar falando sobre os mitos e verdades, né, espero a gente ter esclarecido, né, ou começado a esclarecer em relação a alguns tópicos em relação ao TPM, ao nosso sistema de gestão TPM, tá, em relação aos mitos e verdades, tanto da manutenção planejada quanto da manutenção autônoma. Eu que agradeço, peço a vocês, né, vamos dizer assim, que compartilhem este vídeo, tem muitos materiais interessantes lá no site da Produtari, tá? Tem parte de todas as nossas redes sociais, todas as nossas plataformas musicais também vão ser disponibilizadas, vai ser disponibilizado esse podcast, ok? Eu que agradeço aí pela esse bate-papo aí muito interessante em relação aos sistemas.